Olá pessoal, vamos aqui mostrar nesse vídeo como construir o gráfico da função quadrática. Então temos aqui y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Primeira coisa, ao construir o gráfico, o ponto mais importante é o vértice da parábola. Então, primeira coisa, ao construir o gráfico, vamos determinar as coordenadas desse ponto. Então vamos lá. O x do vértice é dado por menos b sobre 2a. Então, b com o sinal trocado, 4 sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, menos b sobre 2a vale 2, é o x do vértice. O y do vértice é dado por menos delta sobre 4a. Então, primeiro vamos achar o valor do delta. Então, o delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, b ao quadrado menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, c, que é 3. Fazendo as continhas, descobrimos então que o delta vale 4. Menos delta sobre 4a, então, que é o y do vértice, é o delta com o sinal trocado, então, menos 4 sobre 4 vezes a, que é 1. Então, menos delta sobre 4a é menos 1. E temos então, para as coordenadas do vértice, o ponto 2, menos 1. Então já vamos aqui marcar esse ponto no sistema de eixos cartesianos. Então, x igual a 2, y igual a menos 1, são as coordenadas do vértice da parábola. Lembremos ainda que a parábola é uma figura simétrica em relação a esta reta que passa aqui pelo vértice e é paralela ao eixo y. Então, esta reta aqui na cor vermelha é chamada de eixo de simetria. Então, é interessante traçarmos o eixo de simetria porque ela vai nos auxiliar na construção do gráfico. Muito bem. Outros pontos importantes são as raízes da função. Para descobrirmos as raízes da função, basta fazermos o quê? Y igual a 0. Então aqui, ó, fazendo y igual a 0, caímos numa equação do segundo grau. Nesse caso aqui, ela pode ser resolvida por soma e produto, né? Então fatoramos aqui o primeiro membro e descobrimos que as raízes são x igual a 3 ou x igual a 1. Podemos então marcar as raízes, né? Lembrando que as raízes são os pontos de intersecção da parábola com o eixo das abscissas, com o eixo x. Então a parábola corta o eixo x aqui, intercepta o eixo x nesses dois pontos. Vamos então agora tentar descobrir mais pontos para construirmos o gráfico, pelo menos mais 2 pontos. Então eu vou aqui fazer uma tabela e atribuir valor para x e descobrir então o valor do y. Por exemplo, eu já tenho aqui, ó, x igual a 2, já tenho x igual a 1, vou fazer agora x igual a 0. Então vamos lá, quando x é igual a 0, fazendo as continhas aqui, vejam, x igual a 0, o y vai ser igual a 3, que é exatamente o valor de c. Na verdade, isso sempre acontece. O ponto onde a parábola intercepta o eixo y é o valor do c na função quadrática. Claro, quando eu faço x igual a 0, o y vai ser exatamente o valor do c. Então, este ponto aqui é o ponto de coordenadas x igual a 0 e y igual a c. Muito bem, aproveitando agora que a parábola é uma curva simétrica, eu posso pegar o simétrico desse ponto em relação a esta reta vermelha. Então, o simétrico desse ponto será este ponto aqui, olha, né? Então, vejam, eu tenho 2 unidades aqui para a esquerda, eu posso tomar 2 unidades aqui para a direita. Então, eu vou achar que o ponto simétrico seria um ponto de coordenadas x igual a 4 e y igual a 3. Então, vamos marcá-lo aqui, x igual a 4 e y igual a 3. Se eu ainda quiser fazer as continhas, eu posso substituir o x pelo 4. Vejam,
4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes 4 é 16, daria 0, então o y seria realmente igual a 3. Se eu quisesse, poderia tomar mais pontos, por exemplo, fazer aqui x igual a menos 1, né, e tomar o simétrico dele lá em relação ao eixo de simetria. Bem, com 5 pontos já é suficiente, eu consigo já traçar a parábola. Então vejam aqui o gráfico desta função, né? Então vejam que o A é positivo, a concavidade é voltada para cima. Observem o seguinte, caso nós tivéssemos o valor do delta negativo, ora, se o delta é negativo, não há raízes, então seria interessante tomarmos pelo menos mais 2 pontos. Além do vértice, né? Então nós teríamos 4 pontos, ou seja, 5 pontos, né? Sempre tentando tomar um ponto e o simétrico dele em relação ao eixo de simetria. Isso facilita a construção do gráfico. Como vimos em vídeo anterior, o conjunto imagem aqui seria o conjunto de y pertencente a R, tal que y é maior ou igual a menos 1. Reparem aqui, como A é positivo, esse ponto aqui é um ponto de mínimo, e o mínimo valor que o y assume é menos 1. Esse mínimo ocorre quando x for igual a 2. Quando x é igual a 2, a função tem um valor mínimo, o y tem um valor mínimo que é menos 1.